Pessoal, segue o vídeo de correção da prova de matemática do bloco 2, ciclo 1, terceiro bimestre. Então, nosso objetivo é corrigir os itens cobrados nessa prova de matemática. Item 1. Na sala de aula, a professora descobriu que 40% dos alunos são corintianos, 30% torcem para o São Paulo, 20% são palmeirenses, 5% torcem para o Santos e o resto não gosta de futebol. Sabendo que existem 40 alunos na sala, quantos torcem para o São Paulo? Bom, se na sala existem 40 alunos, você pode fazer o cálculo, então, dessa porcentagem que torce para o São Paulo, que são 30%. É uma continha que você consegue até calcular mentalmente, mas a gente pode aqui montar, né, tranquilamente. É 30%, é 30 sobre 100 de 40 alunos. 30% torcem para o São Paulo. Então, como aqui eu tenho um produto, corta esse zero aqui com esse zero aqui de baixo, né? Esse zero aqui de cima com esse zero aqui de baixo. 3 vezes 4, que dá 12, né? Aqui é como se tivesse 1 vezes 1, que dá 1. 12 dividido por 1, 12. Conta já prontinha aqui a letra C. Item 2. Joaquim aplicou a quantia de R$ 4.000 no sistema de juros simples por um período de 10 meses, a taxa de 2% ao mês. Ao final desse intervalo, Joaquim resgatou o montante de... Pessoal, o capital aplicado ele é de R$ 4.000, o tempo 10 meses, a taxa 2% ao mês, que é A.M, e ele pergunta qual é o montante resgatado ao final desse intervalo. Bom, a gente então, já que é um sistema de juros simples, nós então calculamos aqui esses juros, que é C vezes I vezes T, dividido por 100. Então, J igual, capital que é 4.000, vezes a essa taxa que é de 2% ao mês, então aqui fica 2 sobre 100, né? Esse 100 da fórmula aqui é o símbolo da porcentagem, o tempo de 10 meses. Lembrando que taxa e tempo devem estar na mesma unidade, né? E a gente percebe isso, taxa está 2% ao mês, o tempo 10 meses. Pessoal, como eu tenho a multiplicação aqui, ó, eu posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui de baixo, resolvo esse produto e divido por 1. Então, eu tenho aqui 40 vezes 2, que dá 80, 80 vezes 10, que dá 800. Esses são os juros. Mas ele pergunta qual é o montante. Só lembrando que montante é capital mais juro. Então, eu tenho um montante que é igual ao capital é de 4.000 mais os 800, montante igual a 4.800. Então, é a letra A. Número 3. Ainda com relação ao problema da questão anterior, se o regime fosse de juros compostos, Joaquim resgataria o montante de... Bom, aqui está a formulinha, né? Basta substituir. Então, o montante vai ficar ao capital, que é 4.000, vezes 1 mais I. Esse I, pessoal, a porcentagem aqui são de 2% ao mês. Então, eu tenho que converter esse formato 2% na forma decimal. Como são dois zeros, eu terei o que? 2 algarismos após a vírgula. Como eu já tenho 2 aqui, eu coloco 2 e completo aqui com 0. Fica 0,02. Então, aqui eu tenho 0,02 elevado na t, que é o tempo de 10 meses. Bom, então, montante igual 4.000 vezes 1 mais 0,02, basta somar a parte inteira, aqui vai ficar 1,02 elevado na 10. Bom, 1,02 elevado na 10 é fazer isso 10 vezes, porém o problema considera, né, ele deixa aqui prontinho para nós aqui no lado, 1,02 elevado na 10 com o resultado já pronto, 1,2189, 1,2189. Então, basta a gente substituir, vai ficar 4.000 vezes... Esse resultado ele já veio prontinho aqui, né? Basta substituir. E então a gente faz essa multiplicação aqui, ó. Então, olha só, gente. Aqui vai ficar, eu escrevo aqui 1,2189, 2.189, vezes 4.000. Olha só, eu coloquei o 4.000 aqui embaixo, eu vou fazer vezes 4 e depois eu coloco esses 3 zeros. Então, vai ficar 4 vezes 9, 36, vão 3. Coloquei um pouquinho para cá, né? Para a gente... escrever esses zeros depois. 4 vezes 8, 32 e 3, 35, sobe 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. 4 vezes 2, que dá 8. 4 vezes 1, que dá 4. Bom, aqui eu tenho os 3 zeros, não pode esquecer.
E lembrando, pessoal, que um dos fatores tem 4 algarismos após a vírgula. Então eu conto 1, 2, 3, 4. A vírgula fica aqui, ó, da direita para a esquerda. Então o resultado ele é de 4.875, aqui é a vírgula, né? Eu deixo 2 algarismos, pois nós estamos falando de dinheiro, né, de reais. Então esse é o montante, né? Já que nos juros compostos nós calculamos o montante. Então eu tenho 4.875,60, que é a letra C. Observe a tabela abaixo e responda as questões 4, 5 e 6. O dono de uma locadora de filmes montou a tabela abaixo referente ao aluguel de filmes durante a quinzena de um determinado mês. Então nós temos aqui os filmes, né, os gêneros desses filmes e essa frequência de aluguel. Questão 4. Quantos por cento do total refere-se à locação de filmes de romance? Bom, filmes de romance foi locado aqui, foram locados 12 vezes, né? Então a gente faz essa soma aqui. Aqui vai ficar ó, 2 mais 5, unidade com unidade, né? 2 mais 5, 7 e 8, 15. E esse 5 aqui, pessoal, é a unidade que vai dar 20, tá? O 5 fica aqui, debaixo do 0, debaixo do 8. Então, sobe 2. 2 e 1, 3, 4, 5, 6. Então, o total é 60. Ele pergunta quantos por cento da alocação de filmes de romance. Então, você pode montar uma regrinha de 3 ou fazer uma da seguinte forma, né? 60 é o 100%, né? Eu vou fazer pela regrinha de 3 mesmo. 12 é a quantidade de filmes de romances alugados. Eu chamo de X, ó, que é a porcentagem que a gente quer buscar. Então, multiplica aqui cruzado, que vai dar 60x, que é igual a 12 vezes 100. Eu ignoro por enquanto esse símbolo aqui da porcentagem, eu escrevo 12, 2 zeros, já que o 100 são 2 zeros. Então, x igual a 1.200 sobre o 60k dividindo, corta esses zeros aqui, x igual 12 aqui, ó, divide por 6 que dá 2, não esquece desse zero, escreve ele aqui. Como a gente estava buscando o percentual, esse percentual é de 20%, é a letra C. Número 5, os filmes de ação, aventura e ficção científica juntos representam uma porcentagem de ação, aventura e ficção científica. Nós temos aqui a ficção científica 18, ação, aventura 15, que dá o total 18 mais 15, se a gente somar, 33. Então a gente pode novamente montar uma regrinha de 3, 60 é o 100%, 33, um pouco mais da metade, a gente chama de x, multiplica cruzado, 60x, 33 vezes 100, eu escrevo 33, os 2 zeros, esqueço um pouquinho o símbolo da porcentagem, depois eu acrescento, 3.300, o 60 cai dividindo, corta aqui, né? X igual. Bom, aqui, pessoal, olha só, eu tenho 330 dividido por 6. Eu vou fazer a conta aqui em cima. Aqui vai dar 5, né? 5 vezes 6 que dá 30, né? Um número que aproxima. É o 5. 5 vezes 6, 30. Subtraindo aqui fica 3, desce o 0. 30 dividido por 6 que dá 5. 5 vezes 6, 30. Ok, né? 55. Então, eu tenho 55%, um pouco mais da metade. É a letra A. Número 6. Se retirasse dessa tabela a quantia da alocação de filmes de terror, o percentual referente à alocação de filmes de comédia seria... se a gente tirar o filme de comédia, pessoal, aliás, filme de terror, né? Terror são 10, então de 60 passa a ser 50. Então, se retirasse terror, 50 seria o 100%. Seria o 100%. E a alocação dos filmes de comédia seria quantos por cento? Comédia, nós temos 5. 5 a gente sabe, né, mentalmente que é 10%. Né? Todas aqui são contas fáceis de fazer, você pode fazer mentalmente. Então, 5 seria quantos por cento? X, né? Vamos fazer o cálculo aqui, vai ficar 50x, que é igual a 5 vezes 100, que dá 500, não precisa colocar o símbolo da porcentagem. Então, eu tenho 500, que divide aqui por 50. A gente pode cortar esse zero, 50 dividido por 5 vai dar x igual a 10. Como eu falei, 10%. Então, é a alternativa B. Observe a tabela abaixo e responda as questões 7, 8 e 9. Produção de uma determinada peça durante 8 dias numa fábrica. Então, eu tenho aqui o primeiro, segundo até o 8º dia. Peças produzidas, aqui são as quantidades. Questão 7. A mediana da produção dessa determinada peça foi de... Bom, pessoal, mediana, você escreve o rol desses valores e, então, vê qual é o valor central. Se for um número par de valores, nós vamos pegar os dois centrais e dividir por 2, tá? Só relembrando o que é mediana. Então, a gente escreve aqui, ó, o 1, na sequência vai ficar o 1, depois o 2, 2, 3 vezes,
Agora nós temos o 3 uma vez, depois o 4, o 5 e o 6. São 8 valores, né? São 8 dias, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Bom, se é um número par de valores, pessoal, eu tenho 8. Eu vou dividir 8 por 2, que dá 4. Então, fica 4 valores para cá, né? E 4 para a esquerda. Eu percebo que não tem o termo central, né? Se eu pego esses 4 para cá e 4 para lá, eu vou ter que tirar a média aritmética de 2 e de 3. Então, a mediana é você então calcular a média aritmética dos dois termos centrais, já que é um número par de valores. Eu dividi, né, 4 para lá, 4 para cá, então vai ficar 2 mais 3, são dois valores centrais, né, o 2 e o 3, e divide por 2. Então, a mediana será 2 mais 3, 5, 5 dividido por 2, 2,5. Então, é a letra A. A média de produção é de... Aqui ele já pede a média, então... A média você vai somar esse conjunto de valores, eu vou chamar aqui de MA, e dividir pelo total de valores, já que são 8 valores, eu vou dividir por 8. Então, aqui vai ficar 1, mais 2, mais 2, mais 2, 3 vezes, mais o 3, mais o 4, mais o 5, mais o 6. Poderia colocar mais o 3 vezes 2, né, já que o 2 aparece 3 vezes, mas tudo bem. E aqui divide por 8. Então, média aritmética, aqui logo abaixo, vai ficar. Se a gente somar aqui, se eu pegar aqui, ó, 6 mais 5, 11, mais 4, 15, mais 3, 18, mais 2, 20, 2, 22, 2, 24 e 1, 25. Eu tenho 25 dividido por 8. Então, média aritmética, poderia representar por x e a barrinha em cima, né, também. 25 dividido por 8, vamos fazer aqui nesse espaço logo acima. Aqui vai dar 3, né? 3 vezes 8, 24, subtraindo fica 1, inventa um 0, joga vírgula. Aqui vai dar 1, né? 1 vezes 8 que dá 8, subtraindo fica 2. Aqui eu invento um 0, vai dar 2, né? 2 vezes 8, 16. 16 tira aqui de 20, fica 4, inventa um 0, 40 por 8 dá 5. Então, o resultado, pessoal, é 3,125. Essa é a média aritmética, é a letra B. A moda dessa produção é de... Bom, pessoal, relembrando o conceito de moda, moda é o elemento que mais se repete, então é notório, né, que é o 2, né, que é o elemento que mais se repete, a moda é o valor 2. Questão 10. A forma percentual do número decimal 0,016 é... Bom, pessoal, então se eu quero escrever a forma percentual, eu posso escrever isso aqui na forma de fração primeiro. Eu percebo que são 3 algarismos após a vírgula. Então, como eu tenho aqui o 1 e o 6, né, que formam o 16, eu vou escrever ele no numerador sobre o 1, seguido de 3 zeros. Pode ser assim. Como eu quero na forma decimal, eu preciso que aqui seja o 100, para o denominador seja 100. Para que esse valor seja realmente o 100, eu vou ter que dividir isso aqui por 10. Então, eu tenho que dividir aqui também por 10. Aí, olha só o que acontece. Se eu dividir 1000 por 10, né, vai ficar 100, né? Eu vou cortar esse 0 aqui com esse 0, eu tenho 100. E 16 dividido por 10, como é um número inteiro, eu imagino a vírgula aqui, né, à direita e ando uma casa, já que é um 0 aqui, ó, dividindo por 10. Então, vai ficar 1,6 sobre 100. E 1,6 sobre 100, né, já que o 100 representa a porcentagem, eu tenho 1,6%. Que é a letra B. Questão 11. A forma decimal de 0,5% você pode fazer o caminho inverso aqui, escrevendo primeiro a forma de fração, que é 0,5 sobre 100. Se a gente multiplicar isso aqui vezes 1000, aí é o contrário, né? A vírgula aqui vai deslocar para a direita e não para a esquerda, igual aqui. Aqui a gente dividiu 16 por 10, a vírgula andou uma casa. Se eu multiplicar isso aqui agora vezes 10, a vírgula anda uma casa, né? Para a direita. Então, ela estava aqui, foi para cá, quando ela vem aqui para essa extremidade à direita, ela some. Se eu multipliquei o numerador vezes 10, aqui também tem que ser vezes 10, então fica 5 sobre 1000, ou 5 milésimos. Agora eu tenho 3 zeros, então eu tenho que escrever 3 algarismos após a vírgula. Então, eu coloco 5 e completo com 2 zeros. Agora eu tenho os 3 algarismos após a vírgula e completo aqui, ó, a parte inteira 0,005. Que é a letra C. Questão 12. Um trabalhador que ganha R$ 950 consegue para o próximo mês um aumento de 12%.
mais um vale alimentação de R$100. Então, no mês seguinte, esse trabalhador receberá, bom, ele conseguiu um aumento de 12%, a gente calcula que os 12% de 950. Como aqui é um produto, é vezes, eu posso cortar esse zero com esse zero e fazer 12 vezes 95. 12 vezes 95 vai ficar 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 9, 18 e 1, 19. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 9 que dá 9, aqui é 0, 5, 9, somando, né? 5 e 9, 14, sobe 1, 9 e 1, 10 e 1, 11, dá 1140. 1140 sobre, aqui lembrando que aqui é como se tivesse 1, 10 vezes 1 que dá 10, posso cortar esses zeros, então eu tenho um aumento de 12% que resulta em R$114. E ele também ganha um vale alimentação de 100. Então a gente simplesmente soma, né? Ele ganhava 950, ganhou um aumento de 12%, que é 114, mais um vale alimentação de 100. Somando isso, eu tenho 4, aqui dezena com dezena, que dá 6, 9, 1, 10 e 1, 11. O salário dele passa a ser 1.164, alternativa A. Questão 13. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada é de... Bom, pessoal, aqui a gente vê que é um problema clássico, né, de visualização aqui do triângulo retângulo, e você vai aplicar então o Pitágoras. A escada aqui, ele quer saber o comprimento dela, eu vou chamar de x. O que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui eu tenho x ao quadrado, que se eu fizer 15 vezes 15 dá 225, 8 ao quadrado é 64, então eu tenho que x ao quadrado é igual a 225 mais 64, tira esse 5 aqui, tira esse 4, fica 220 mais 60, vai para 280, com 5, 285 e 4, 289. Então x é a raiz de 289. Como eu estou buscando o cálculo o comprimento de uma escada, eu nem vou calcular mais ou menos, eu quero apenas o resultado positivo. Como aqui termina em 9, e eu sei que 15 vezes 15 é 225, como termina em 9 e é 289, maior que 225, o primeiro número que termina em 7 é o 17, né? 7 vezes 7 é 49. Então, se eu fizer 17 vezes 17, vai dar um número terminado em 9, que no caso é o 289. Basta você conferir aí, fazer a continha 17 vezes 17, ok? Então, essa é a raiz. No caso, a gente está falando de metros. O comprimento da escada é de 17 metros, letra B. Questão 14. É correto afirmar que 10% de 15% de x é igual a... Então, a preposição aqui de é vezes, então a gente monta aqui mesmo, 10% de 15% de x. Se eu cortar esses zeros aqui, é válido, né? E vou fazer aqui essa continha. Aqui vai ficar 1 vezes 15 vezes x, que dá 15x, sobre... Se eu fizer 10 vezes 100, vai dar 1000. Aí, pessoal, para eu escrever aqui na forma percentual, faz o seguinte, né? Para você não estressar tanto, eu preciso que aqui seja 100. Como aqui é 1000, eu tenho que dividir isso aqui por 10. Ó. Se eu dividir aqui no denominador por 10, o numerador também tem que ser dividido por 10. Então, dividindo isso aqui por 10 em cima, fica 1,5 de x. E 1000 dividido por 10, né, eu corto esses zeros, aqui fica 100. Como esse 100 representa o símbolo da porcentagem, então eu tenho 1,5 de x, né, já coloquei aqui, e o símbolo da porcentagem, que eu vou colocar aqui, bem aqui no cantinho aqui. Eu vou apagar isso aqui e consertar. Aqui vai ficar 1,5%, tá? É o 100 aqui, ó, do x, ó, ou de x, 1,5% de x, que é a letra C. Questão 15. Arthur comprou uma televisão por R$ 840 em 5 prestações iguais. Sabendo que ele já pagou 3 prestações, quanto restará para quitar a dívida? Bom, se ele comprou ela por 840 e eu vou dividir isso aqui por 5, né, claro, para a gente já descobrir aqui as parcelas. Fazendo isso, eu vou saber quanto vai faltar, né, já que ele pagou 3. Dividindo aqui, pessoal, ó, eu pego o 8, vai dar 1. Aqui vai ficar 3, desce o 4. Aqui vai dar 6, né? 6 vezes 5, 30. Aqui sobra 4, desce o 0. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Zerou aqui, ok, né? Então, cada parcela são R$ 168. Ele pagou 3.
Então a gente pega aqui 168 vezes 3, 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 6, 18, e 2, 20, sobe 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Ele pagou até agora R$ 504. Ele pergunta quanto resta para quitar a dívida. Então a gente pega os 840 e subtrai os 504. Pega aqui um emprestado, fica 10 menos 4, fica 6. Aqui ficou, já que eu emprestei 1, aqui ficou 3, né? E 8 menos 5, que dá 3. Então ainda resta para ele pagar R$ 336, que é a letra B. Beleza, pessoal? Então valeu, tá aí a correção, até a próxima.